Esse mês eu fiz um curso da Mergo sobre UX Writing, foi com a Cris Luckner. Ela trabalha hoje no Nubank e ela tem bastante experiência, ela trabalhou muito tempo com jornalismo, então ela tem bastante experiência com a parte escrita e agora ela ingressou nessa parte mais de UX e, sim, foi sensacional, ela deu muitos exemplos legais e passou um conteúdo muito completo que eu tentei resumir para trazer aqui hoje, já que foi um curso de 2 dias, o dia inteiro, então eu vou passar as partes mais relevantes que ela passou para a gente. O que é o UX Writing, né? É tudo aquilo de conteúdo escrito que a gente utiliza num produto ou na nossa comunicação para conversar com o usuário. Então, qualquer coisa que tiver escrita, que o usuário vai interpretar, é uma forma da gente se comunicar com ele para evitar dúvidas e confusão e guiar o usuário nesse uso, né? Não é apenas conteúdo, então não é só palavras jogadas, frases feitas de qualquer jeito. A ideia é que seja funcional, assim como um protótipo que a gente vai fazer, assim como o fluxo de telas que a gente vai usar. A função do UX Writing é guiar o usuário, então a gente vai ajudar ele a entender o conteúdo e tomar as ações que ele quer fazer, sem nenhuma dúvida. É ajudar a informar para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer se tomar determinada ação, e também a gente entender o usuário, como é que ele está se sentindo, como é que ele se expressa, para a gente se comunicar da mesma forma. O que a gente precisa desenvolver para conseguir trabalhar com UX Writing? A gente acaba fazendo isso no dia a dia, porque a gente sempre está preocupado em como que a gente vai escrever e tal, só que a gente não tem aquela base teórica de entender como é que funciona e tal, né? Então, a gente precisa ser capaz de transformar coisas complexas em algo acessível. Isso é muito usado, sei lá, nos nossos produtos, que tem muita coisa complexa, mas a gente tem que explicar para o usuário de uma forma muito simples. Então, a gente tem que ser capaz de fazer essa síntese, né? E também é muito importante que a gente consiga escrever bem, e para isso é importante ler, consultar outras referências para que a gente consiga fazer um texto estruturado, né, com começo, meio e fim, para que ele tenha um contexto e fique bem claro para o usuário. E também a colaboração, trabalhar em equipe é algo que a gente está até firmando ainda mais no laboratório, mas que faz total diferença. Primeiro, o que é o tom e o que é a voz? Isso a gente tem que determinar não só para um produto, mas também para o lab. Cada produto pode ter uma voz diferente, pode ter um tom diferente. A voz, ela é algo mais fixo. Por exemplo, simples, amigável, confiável. Simples, mas não simplória. Depois vou mostrar um exemplo mais prático disso. Mas é o que vai descrever a nossa personalidade, a personalidade do nosso produto, a personalidade do lab. E o tom é o que vai ser ajustado. Por exemplo, a nossa voz é amigável, e o nosso tom vai ser diferente para uma mensagem quando a gente quer falar sobre algo feliz, quando a gente quer falar sobre algo triste, ou então se a gente sabe que o usuário está frustrado numa ação, a gente quer que ele se sinta tranquilo, a gente vai mudar o nosso tom de voz para ajustar, para fazer que ele se sinta da forma que a gente quer. Algumas boas práticas do UX Writing é falar a língua da audiência, então a gente tem que ver como que a pessoa que a gente está se dirigindo, como é que ela se expressa, para a gente tentar falar da mesma forma que ela, tentar deixar o negócio mais um a um. Fazer teste constantemente é muito importante, é igual a parte de fazer teste de usabilidade com os protótipos, a gente também tem que testar o texto que a gente está escrevendo, porque se não ficar claro, isso pode gerar muito problema, pode gerar dúvidas, o usuário pode ficar frustrado, ele pode desistir de fazer alguma tarefa, pode criar uma interpretação errada sobre a gente. É importante também manter a consistência, tem casos, por exemplo, uma mensagem deseja deletar os arquivos e a gente coloca um botão excluir. Pode ser algo simples, mas o usuário pode ficar confuso na hora, mas será que é a mesma coisa porque está escrito diferente? Diminuir o esforço cognitivo também é legal, porque é tirar a complexidade, deixar o conteúdo acessível para todo mundo mesmo. E levar em conta o sentimento do usuário vai muito, é muito parecido ali com a parte do tom, então a gente tem que ver como é que ele está se sentindo, como é que a gente quer que ele se sinta. Tem um dado bem legalzinho aqui, tem um exemplo bem pequeno de toda essa pesquisa, mas é muito importante, que é da alfabetização da população brasileira. Esse gráfico que eu peguei, ele é só separado por escolaridade. E um dado bem relevante é que mesmo no ensino superior, 25% das pessoas ainda têm o nível de alfabetismo elementar.
que é quem consegue ler e compreender textos de média extensão, mas não consegue avaliar o estilo de texto do autor, não consegue fazer interpretações de metáforas, por exemplo. Então, uma porcentagem muito alta ainda para o ensino superior, sabe? Então, se a gente está considerando que a gente está falando para todo mundo, que a gente quer ser inclusivo, falar para a população, falar para o cidadão, a gente tem que considerar esse tipo de coisa, que a gente não pode deixar nada complexo. Nesse site, depois eu vou mandar os slides, mas também tem exemplos de a interpretação de gráficos, que no elementar só consegue interpretar gráficos com um dado, por exemplo, não consegue interpretar coisas mais complexas. Isso é bem legal quando a gente está trabalhando com dashboard, por exemplo, avaliar essas taxas. Também tem coisas de imagens, de cálculos de porcentagem, por exemplo, que no elementar não consegue fazer cálculos com juros. Então, é um dado, acho que de certa forma até chocante, porque é do ensino superior, né? Então, imagina se a gente for considerar todo mundo, essa taxa vai ser muito maior. Sobre o esforço cognitivo, como é que a gente pode simplificar? Trouxe um exemplo, só joguei no Google lá uma notificação de erro e a gente consegue ver claramente por que está ruim, né? Ocorreu um problema ao realizar o login no sistema. O sistema de segurança detectou uma anomalia no usuário e senha informados e não é possível realizar a autenticação. A pessoa chega a ficar apavorada, né? Porque se olha um negócio desse, não pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Olha que tanta mensagem, vou tentar interpretar a primeira, depois a segunda, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, deixar o mais simples possível, sabe? A gente não encontrou uma conta com esse login. Você esqueceu, a gente pode recuperar? Então, é uma forma da gente simplificar as coisas. Eu coloquei referências em vários slides ali, porque depois vocês conseguem ver um exemplo específico para cada um. Uma linguagem inclusiva é muito importante, principalmente para a nossa comunicação, sabe? Comunicação tanto interna quanto a gente está falando externo, nos nossos produtos também. Evitar usar o arroba, o X, porque tem pessoas com dislexia ou pessoas que usam leitor de tela, eles não conseguem fazer a leitura com esses termos, sabe? Tem até está sendo utilizado o E no lugar do A, do O, tipo, todes, só que não é gramaticalmente correto ainda, não é aceito como uma forma correta. Então, assim, se for necessário, se quiser usar em algo pessoal, acho que seria a forma mais correta, mas ainda assim, eu particularmente evito e eu acho que a gente poderia evitar isso nos nossos produtos e na nossa comunicação também. Então, aproveitar que a língua portuguesa ela é muito rica, tem muitas opções e a gente pode usar uma linguagem neutra, sabe? Então, ao invés de os líderes, a gente utilizar a liderança. Quando a gente fala com o usuário, deseja ser avisado, a gente pode falar, deseja receber um aviso, a gente está eliminando o gênero, a gente está deixando a mensagem um pouco mais genérica para incluir todo mundo mesmo. Uma linguagem negativa. Quando a gente utiliza uma linguagem negativa, as chances da gente estar orientando a pessoa para pensar de uma forma negativa, elas são muito grandes. Tem um exemplo que eu lembrei de um livro, que é do livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele fala de um colega que tinha uma fazenda, e nos finais de semana as pessoas passavam lá e alimentavam os cavalos, tipo, com pizza, hambúrguer, qualquer coisa, tipo, olha esses cavalos, vamos dar comida para eles. E ele colocou uma placa, não alimente os cavalos. As pessoas continuaram alimentando, porque na hora que viu a placa, tipo, cavalos, vou alimentar os cavalos. Então, foi trocada a placa para, por favor, não alimente os cavalos. E a justificativa que ele dá no livro é que talvez pessoas liam isso e falavam, ele é tão educado, ele não vai se importar se a gente parar para dar uma comidinha para os cavalos. E então, elas se alimentaram mais ainda, os cavalos. E depois trocaram para, nós comemos apenas maçã e cenouras. Então, tudo bem, resolveu o problema, sabe? Esse é um exemplo engraçadinho, mas, tipo, se a gente vai escrever um e-mail, por exemplo, coloca, não hesite em me procurar, talvez a pessoa já vai pensar, alguém hesitou em procurar, então eu vou ficar um pouco mais preocupado. Ou, tipo, não se preocupe, não vamos usar os seus dados. Tipo, será que vamos usar em outro momento? Por que eu não devo me preocupar, sabe? Eu não estava preocupada, agora talvez eu vá ficar. Tem algumas ferramentas legais que a gente pode aplicar também, eu acho que posteriormente a gente pode até incluir no BeThinking, que esse é bem legal para algo tipo redesign que a gente está fazendo. Um conteúdo original,
e como é que a gente sugere que ele fique, e algumas anotações. Nesse exemplo aqui, que ele tem a ação principal como uma ação negativa, por exemplo, deseja sair do cadastro, e a principal é sair, e no conteúdo sugerido tá, você ainda não finalizou, será preciso iniciar novamente, continuar cadastro, que é a ação principal. Não é para todos os casos, mas em alguns casos é legal criar essa fricção, que chama, que seria a dificuldade de fazer ação negativa, sabe? Então, para evitar que o usuário clique ali no botão sem querer, tipo, ai, saí, perdi tudo, poxa vida, sabe? Então, a gente deixa isso realmente como uma ação secundária, nem que seja mais de uma vez. A gente teria que estudar quais casos que isso aplica, quais casos que não, mas é bem interessante de aplicar. Tem uma ferramenta bem interessante também, que é de vocabulário, que a gente pode coletar principalmente em entrevistas, mas é algo que a gente tem que estruturar para poder coletar, começar a guardar esses dados. Em testes, toda vez que a gente conversa com o usuário, a gente pode começar a anotar quais palavras e expressões que ele usa. Então, depois a gente pode separar, os verbos mais utilizados pelo nosso usuário são esses, os substantivos, os adjetivos, e a gente pode fazer uma lista para a gente começar a usar essas expressões para falar com o usuário também, para que ele se sinta mais familiarizado com o sistema. E a gente também pode aproveitar os dados existentes. Eles não vão ser dados tão limpos, por exemplo, porque a gente vai ter algumas coisas. Por exemplo, aqui no link, eu coloquei esse que eu comecei a montar com os dados que a gente tem de tickets do suporte, da pesquisa SUSAB e da avaliação da 4.0, que no caso eu fiz com os dados do PEC. E tem uma ferramenta bem legal, eu vou botar o site depois junto, que ele a gente cola esses dados de tudo que o usuário falou, e ele junta todas as palavras que foram iguais. Então, por exemplo, de 5.000 frases analisadas, sistema apareceu 1.700 vezes. Esses bigramas e trigramas é a própria ferramenta que faz, que é o conjunto de 2 ou 3 palavras, né? Então, a gente consegue ver tudo que está se repetindo, e não só para o UX Writing, mas a gente consegue ver tudo o que é mais comum, avaliando de uma forma muito rápida. Por exemplo, cadastro aparece muito, sabe? Relatório, a gente já sabe que esses dados são muito utilizados. E é uma forma também da gente ver, por exemplo, será que o nosso usuário fala mais paciente ou será que ele fala mais cidadão? A gente consegue pegar esses dados pelas formas que eles falam mesmo. Peraí. O glossário é outro bem legal, que ele funciona como um dicionário interno. Então, tipo, siglas que a gente usa no dia a dia, termos diferentes. Eu acredito que pela maioria das pessoas, quando a gente entra no lab e começa a ter contato com essas siglas e esses termos, é muito difícil acostumar com todas elas, porque é muito complicado, e a gente não tem um dicionário próprio, sabe? A gente não tem um local para encontrar isso. Então, também comecei a montar, acho que a ideia é todo mundo conseguir contribuir com isso, mas para ver como que a gente poderia montar isso, se valeria a pena, comecei a colocar siglas que a gente encontra no ESUS. Quando eu comecei a colocar, já chegou em quase 80 itens, sabe? São siglas. É coisa, tipo, é impossível a pessoa entrar e saber o que que é tudo isso. Então, é um lugar legal, principalmente para onboarding, sabe? A pessoa ter um acesso para isso, saber o que que é. A gente pode até utilizar a coluna aqui de onde é utilizado, para que fique mais fácil das pessoas encontrarem essas informações. E não só para siglas, mas também para outros termos, sabe? Tipo, certificado digital, o que que ele é, tipo, como é que funciona isso? É algo bem diferente. Também tem algumas ferramentas que são mais completas, assim, elas têm bastante valor, que é tipo guia de estilo ou manual de redação. Elas são muito utilizadas no jornalismo, principalmente para, enfim, né, coisas de comunicação, assim, de notícias. Então, eles servem para indicar quais padrões de escrita que são utilizados, como que a marca vai usar, como é que a gente vai escrever numerais, como é que a gente vai escrever datas, para não ficar uma coisa diferente da outra, que a gente consegue identificar, sei lá, se a gente abrir um G1 da vida, a gente vai saber, esse aqui foi o fulano que escreveu, esse aqui foi o fulano. E a ideia não é essa, a ideia é criar uma identidade da marca mesmo e a gente conseguir escrever de uma forma única.
Quando a gente está construindo a linguagem, uma ideia bem legal é usar essa escala para ver para que sentido que a gente quer ir. A ideia é não ficar no meio para poder criar uma personalidade. Se ficar no meio, vai ficar muito genérico, muito sem personalidade mesmo. Então, só dei um exemplo aqui para mostrar como é que funciona a escala, mas tem um vídeo bem interessante. Eu acho que funciona o som, tá? Vocês me avisem se não vai funcionar, mas é porque é muito legal o conteúdo mesmo. Deixa eu botar em português. Se eu conseguir, porque... Ih, gente. Ah, tá. Me avisem se conseguem ouvir, por favor. Literature, the tone of voice refers to the author's feelings towards the subject as expressed through the writing itself. In UX, sim, mas tá baixo. Aumenta um pouco. Page, from body copy to button labels, contributes to the tone of voice that we're using to speak to our users. Despite the importance of tone, advice about it tends to be vague. Be consistent, be authentic, be unique. So we decided to create a manageable UX-specific tool that content strategists could use for simple tone profiles. We identified 4 primary tone of voice dimensions. First, is the writer trying to be funny, or is the subject approached in a serious way? Note that we're just talking about an attempt at humor. Just because you want to be funny doesn't mean you'll always land your jokes. Second, is the writing formal, informal, casual? Third, does the writer approach the subject in a respectful way or in a reverent way? With digital products, an irreverent tone is often not intended to be offensive to the reader, but is used to set the brand apart from competitors. Fourth, is the writer enthusiastic about the subject, excited about the service or product? Or is the writing dry and matter-of-fact? To see how we could use those 4 dimensions to create very different effects, let's look at a single simple message. An error has occurred. First, let's try a serious, formal, respectful, and matter-of-fact error message. We apologize, but we are experiencing a problem. We're not trying to make users laugh or using any strong emotion. It's a fairly traditional, straightforward error message. Let's tweak one of the dimensions by making this a little more casual. We'll change we are to we're and apologize to sorry. We'll also add the expression on our end. The message is still serious and matter-of-fact. So let's add a little enthusiasm. In this case, enthusiasm means emotion more than excitement, since the subject is a negative one for both the product and the user. So we could say, oops, we're sorry, but we're experiencing a problem on our end. That changes our message to be more casual and definitely more enthusiastic. Finally, we could add an attempt at humor and maybe a little playful irreverence. What did you do? You broke it. Which of these versions of the same message would work best? That depends on your brand personality, but also on your users and the context. If your users are frustrated when they arrive to this error message, or if they see it frequently, a humorous tone might be irritating. The best way to know which tones will work with your users is to test. Não me odeio, vou passar um videozinho, mas é porque ele é muito interessante e ele mostra muito bem como é que a gente pode usar essa escala para mudar a forma que a gente escreve, que a gente fala com o nosso usuário, sabe? Então, no Nielsen Norman Group tem muito conteúdo interessante, recomendo todo mundo assistir lá, pode procurar por Tone of Voice, e é muito, muito legal mesmo. Algumas outras ferramentas que ela passou no curso, ela passou mais a fundo, mas enfim, elas são mais simples, que a gente pode fazer com o usuário, enquanto a gente marca uma entrevista, por exemplo, que são os Reaction Cards, que ele é uma forma de card sorting, é muito parecido com o que a gente aplicou, que você joga várias palavras e pede para os usuários selecionarem as que eles estão mais acostumados, a que eles acham que se encaixa melhor no contexto. Tem o Tree Testing, que é mais para a gente conseguir avaliar como é que estão organizadas as coisas. Se o texto está fazendo sentido para o que está dentro dele, por exemplo, um menu, se a gente está conseguindo deixar claro para o usuário onde é que ele vai encontrar aquela peça que está lá no final, depois de 4 itens, sabe? Então, a gente pode fazer isso em papel mesmo e pedir para o usuário encontrar esse item, e ele vai ter que ficar buscando nessas partes principais. O highlight test é algo que a gente pode fazer com textos maiores, então é você entregar uma folha com texto para o usuário e pedir para ele destacar, preferencialmente com cores diferentes, o que é positivo, o que ele acha que faz sentido e o que não é
não é legal falar ou que ele não entendeu, que está confuso. Então, é para ter essa percepção do usuário mesmo. E o close test é com Z, pelo que eu pesquisei mesmo, e é para os usuários preencherem as palavras que faltam nas frases. Para quem faz inglês, acho que faz bastante essa atividade que tem lá na apostila, mas por exemplo, se tivesse um espaço em branco, preenche as palavras que faltam nas frases, para ver se vai colocar os usuários, as pessoas, o cidadão, sabe? Os colaboradores, os bridgers, é para ver qual é a forma que a galera se comunica mesmo, e é um teste muito simples. Tem algumas heurísticas de conteúdo que elas foram inspiradas nas heurísticas de Nielsen Norman mesmo, mas elas foram criadas, essas de conteúdo, pela Bob Wood. Pelo que eu encontrei, esse conteúdo, ele faz parte de um curso lá, internacional, caríssimo, enfim, mas a Cris passou pra gente no curso e eu trouxe os exemplos deles aqui. Que o ideal é que seja legível, conversacional, que seja conciso, a gente tem que deixar o mais resumido possível, que seja algo simples, mas não simplório, como, enfim, tem outro exemplo ali depois, que seja universal, então a gente evita usar gírias, evitar usar jargões técnicos, dependendo com quem a gente está conversando, claro. Também manter a consistência, igual o exemplo lá que eu falei de uma mensagem, você quer excluir e daí tem um deletar, sabe? Tentar manter essa consistência para evitar a confusão. Que seja lógico, então que tenha um fluxo ali que faça sentido, que possa guiar o usuário também, então a gente consegue ler o conteúdo e a gente sabe o que a gente tem que fazer em seguida, ou o que a gente pode fazer. O foco no usuário, então quando a gente lê, a gente identifica que está falando com a gente, sabe? Que não foi algo escrito por um robozinho, assim, a gente sabe que está sendo focado em alguém. A parte holística é a parte que eu mais tenho dificuldade de entender, sinceramente, se alguém puder me explicar depois, mas a parte que eu entendi, pelo menos, é que tem que fazer parte de um todo, sabe? Se você tirar os pedaços, você ainda vai entender, mas que faz sentido nesse conjunto completo. E também priorizado. Então, a forma que a gente faz a hierarquia nos nossos produtos, nos nossos conteúdos, já é muito importante. Se a gente deixa um conteúdo que não faz sentido acima do título, por exemplo, mas se a gente agrupa esses conteúdos de uma forma mais lógica, é muito mais fácil da gente encontrar. Quais são os principais benefícios que a gente tem criando esse guia de estilo de writing, né? A gente tem maior engajamento, maior identificação do usuário e das pessoas, de quem está lendo com o nosso conteúdo, eles vão se identificar. As ações dos usuários são concluídas com mais sucesso, porque quando a gente vê uma mensagem que está muito clara, que é muito fácil de entender, beleza, sabe? A gente vai lá e vai concluir a ação com sucesso, vai esquecer daquilo. Agora, se tiver confusa, isso pode fazer com que o usuário faça alguma ação errada, pode ser que ele fique muito confuso, não saiba o que fazer, ele pode abandonar a tarefa que ele estava fazendo, ele pode ir lá e abrir um ticket no suporte perguntando o que quer dizer isso, porque ele não entendeu. Então, a gente evita até a quantidade de contatos que o usuário tem por dificuldade de uso, né, de entendimento. A gente vai reduzir esse atrito na jornada também. Aumentar o tempo de uso depende do produto que a gente está fazendo, é claro, se a gente está fazendo um produto que é para ser utilizado de forma rápida, a ideia é que também vai acontecer isso, então, se o usuário entende de cara o que está acontecendo, ele vai acabar dedicando menos tempo a tentar ficar ali decifrando qual que é a mensagem. Vai humanizar a jornada porque a gente vai ter essa linguagem de um para um, a gente vai falar diretamente com a pessoa. Como que funciona na prática? Tem um exemplo, vou mostrar pouco aqui, mas vou deixar o link também, que é da Conta Azul. Como que eles usam o tom e voz, por exemplo? O tom, como eu expliquei lá antes, eles falam que é de acordo com o estado emocional do usuário em uma situação. Então, vai ser adaptado, sabe? Se o usuário está frustrado, se ele está feliz, como é que eles vão falar com ele nesse momento? A voz, eles também utilizam os exemplos que eu coloquei ali, que é simples, amigável, confiável e especialista. Mas eles deixam bem claro que simples não é simplória, amigável não é maternal ou paternal, confiável também não é o tradicional, e especialista, mas não prepotente, porque eles não querem falar de uma forma que pareça grosseira para o usuário. E é legal porque a gente pode construir dicas também, assim como eles fizeram, que é, por exemplo,
como utilizar a voz ativa, sempre falar, a plataforma Conta Azul conciliou suas contas, ao invés de tais coisas foram feitas pela plataforma. Ou falar da primeira pessoa no plural, como que usa o sujeito da oração, são coisas bem específicas, mas que criam uma padronização muito legal na comunicação. E também evitar gírias e jargões, escrever positivamente, e gênero inclusivo, ao invés de usar bem-vindo, use boas-vindas, tempo verbal, e também tem muitas outras dicas de... Enfim, tem vários itens aqui que poderia ser quase que uma biblioteca de design system só de linguagem, né? Mas é um conteúdo bastante extenso e tem muita coisa que a gente poderia fazer. E só para finalizar, eu gosto bastante dessa frase que quis compartilhar com todos, que é: o bom design é muito mais difícil de notar do que um design ruim, porque o bom design, ele vai suprir as nossas necessidades de uma forma que a gente não vai acabar não notando, enquanto o design ruim a gente vai perceber, vai ficar frustrado, não vai entender e vai acabar atrapalhando o nosso dia a dia. Então, resumidamente, a frase mais famosa é que o bom design é invisível, porque não é fazendo frases boas e muito claras que a gente vai receber elogios dos usuários o tempo inteiro, mas se não tem a crítica é porque eles estão entendendo. Então, é algo muito legal, a gente não pode esperar que a gente vai receber elogio o tempo inteiro pela forma que a gente está escrevendo, ou se a gente está tentando explicar alguma coisa, mas se está funcionando, a gente sabe que está funcionando porque a gente vê o resultado lá na frente. E eu acho que é bem importante da gente considerar isso. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem dúvida? Vocês querem voltar no slide? Posso parar de compartilhar? Eu não consigo ver vocês, eu não consigo me ver, eu tô ficando agoniado. Voltei. Oi, gente, fala comigo. Oi, Laís. Oi, Thaís. Esse é um desafio, a gente tem esse desafio no ISUS já faz muitos anos, né? Porque a gente tem várias pessoas escrevendo dentro do mesmo sistema e a gente sempre tenta, pelo menos, garantir, assim, que as pessoas leiam as mensagens sem a sensação de que um módulo foi uma pessoa que escreveu e outro módulo foi outra pessoa que escreveu, né? Então, a gente tem uma boa prática que a gente tenta seguir, que é, antes de criar uma nova mensagem, vamos ver as que já existem, vamos na documentação, por isso que elas estão ali, para não criar, de repente, para o mesmo cenário, é um cenário muito parecido, uma mensagem escrita de uma forma completamente diferente. Então, pelo menos para garantir a consistência. Uhum. Mas, realmente, é o que tu mostrou, tem muitos outros detalhes que vão além de padronizar, né? Para definir realmente o tom, porque a gente está padronizando, mas em que tom que a gente está padronizando? Né? Isso não é feito de forma muito consciente, a gente tenta manter o padrão, mas sem refletir muito, claro, a não ser que seja algo que ficou muito extenso, já chama atenção, né? Bom, gente, vamos cortar. Ou se tá com uma palavra ali muito informal, às vezes o colega já percebe e já consegue dar uma dica, olha, essa palavra aqui tá muito informal. Mas a gente ainda não tem muitos critérios realmente para definir essa mensagem é realmente o que a gente quer usar no nosso sistema, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente começar a absorver, né? Quando a gente for definir os textos do PEC, né? Sim. Eu tinha uma percepção antes também que UX Writing era para quem era designer e escrevia artigo, sabe? Tipo, tanto faz. E, na verdade, a gente já tem trabalhado muito com isso. A gente tem essa preocupação, mas não sabia, não usava a teoria, não usava essas pesquisas novas, essas boas práticas que as pessoas estão fazendo. Então, a gente já sabe quase que como fazer isso, a gente só precisa colocar em prática, assim como o Bethinking é algo que a gente pode complementar para criar esse padrão em vários produtos ou até no lab mesmo. Parede, você acha que fez sentido? Você falou, não, acho que eu vou assistir, então. Não foi isso. Não, é porque na minha cabeça poderia ser... E é muito interessante, na verdade, essa vertente, porque mostra o quão adaptável e o quão estratégico tem que ser essa linguagem, né, essa comunicação. Não importa a frente que está sendo utilizado, seja produto ou diferentes tipos de produtos, como também um contato interno, enfim. Foi bem interessante nesse quesito mesmo. Eu acho que a gente também tem que diferenciar muito bem, tipo, o que é a voz
do Lab, por exemplo, o que é a voz do nosso produto, porque no Lab a gente tem uma vibe muito mais informal, muito mais irreverente ali, que a gente pode falar de qualquer forma. Agora, se a gente for colocar uma mensagem dessa no produto, igual eu vi o exemplo ali do vídeo, tipo, meu Deus, o que você fez? Você quebrou. Imagina a cara do usuário, né? Se eu quebrar a gente, não faz sentido. Não, Mas e é legal mesmo... porque dá pra montar. Exato, exato. Eu acho que dá para ter como eu posso, um tato maior, né, sobre o público. Aquela vertente que tu falou logo no início, assim, de ver primeiro o público a qual está sendo comunicado no momento, para mim foi essencial até para refletir um pouquinho, porque inclusive não sendo um produto, digamos assim, técnico, né, propriamente, sei lá, falando do trabalho na gestão em si, o tipo de contato que a gente tem, por exemplo, num canal no Slack da vida é totalmente diferente do que a gente faz num processo seletivo, por exemplo, uma divulgação. Então é realmente algo de se pensar e a gente acha que é totalmente trivial, sendo que na verdade não é, né? Uhum. Eu acho que Eu acho bem show. o ponto importante que dá para conciliar nisso é que, assim, a gente tem essa preocupação, até quando vai fazer um post no Comunicados, tu vai lá olhar os posts antigos para tentar achar um padrão e tentar entender o que cada um está fazendo. Então, você tem essa preocupação, só que você não tem a técnica. Eu acho que essa apresentação foi muito legal porque trouxe, tipo, quais técnicas você pode usar, sabe? E aí definir os padrões e poder ficar utilizando. Eu achei isso muito, muito importante. E mostra que não é algo assim, só faz, não, sabe? Você para refletir, para pensar sobre, então foi legal porque, como a Mari falou, consolidou a técnica, né? Então mostrou que existe realmente um passo a passo que faz chegar naquele resultado que a gente percebe, mas não vê por trás dessa construção, né? Uhum. Tem algumas coisas que são muito fáceis de fazer, tipo o glossário ali, sabe? Eu acho que ajuda muito quem entrou há pouco tempo. Eu tô 5 anos lá, eu passei 4 sem entender metade das siglas, eu acho, porque é muita coisa, sabe? Você começa a ouvir, você começa a associar com alguma coisa, você fala, beleza, eu vou falar a sigla porque eu não sei o que é. Mas é importante a gente saber para fazer um produto melhor, a gente entender o que a gente está fazendo, né? Uma coisa que eu achei da hora foi meio que uma contradição entre aquela frase do final e o que você falou sobre a questão de tom ali. Que você ter um bom design é isso, ser invisível porque está bem encaixado, mas ser invisível não é ser 100% neutro. Então, tipo, as duas coisas, elas se contradizem de um jeito que faz muito sentido. Isso é engraçado pensar. Não se trata de você não se sobressair, se trata de você se encaixar, e as duas coisas são bem diferentes. E eu acho que você saber pensar sobre isso realmente melhora tudo. Você começa a ser intencional e você começa a ser mais eficiente na sua escrita, né? Eu acho que realmente, como você disse, a questão do glossário. Eu também estou tentando até agora entender um monte de sigla, né? O Google está aí do meu lado, e obrigado por esse glossário aí. Mas isso é interessante, ver que às vezes é um pequeno detalhe que gera uma diferença enorme, e por incrível que pareça, a diferença enorme é não ser notado. Eu acho incrível essa contradição, e é um negócio que saltou assim enquanto você estava falando. Achei bem interessante isso. É legal, né? Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? A gente encerra. Dou-lhe uma, duas. Eu queria o link desse glossário aí. Eu vou mandar junto com o link da apresentação. Eu ia pedir isso agora, compartilhar pra gente poder usar também. Eu já vou organizar. Contribuam, por favor. Já vou mandar para vocês. Beleza? Beleza.